Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui, amém? Glória a Deus, te agradecemos, Jesus, por neste momento, Pai, termos essa oportunidade maravilhosa, Deus, de estar aqui na Tua casa, Senhor. Pelo Senhor ter nos dado força, Jesus, de ter chegado até aqui, Pai. Muitos de nós cansados, Senhor Jesus, estressados, cansados, Pai. Mas o Senhor tem nos dado força e nos trouxe, Senhor, nos deu força para chegar a este lugar, Pai. Queremos render graças a Ti, Senhor. Queremos dar o nosso melhor a Ti nesta noite, Senhor. Fala conosco através dos louvores, Jesus, através da Tua palavra, Pai. Queremos, Senhor, que os nossos corações venham estar abertos, Senhor Jesus, para Te ouvir, Senhor, e render adoração a Ti, Deus. Usa o Teu servo, Senhor Jesus, que vai pregar a Tua palavra, Pai. Deus Santo, usa, Senhor, também nós aqui no louvor, Pai. Queremos dar o nosso melhor a Ti, Senhor. Que Tu venhas crescer nessa noite e nós venhamos diminuir, Pai. Porque toda glória e toda honra é Tua, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, guarda também aqueles que estão por vir, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia primeiro em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Se você quiser acompanhar no telão também, nós vamos abrir 3 vezes em alguns lugares a Bíblia. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Amém? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos ler também Mateus, capítulo 6, versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vamos ler também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Fala assim também: e lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Amém. Olhando esses versículos, eu me deparo com... Você pode sentar por uns minutinhos? Eu me deparo com a palavra que tem atormentado o nosso século, a ansiedade, né? A ansiedade tem atingido hoje as crianças, adolescentes, jovens, as pessoas mais velhas, né?
E a gente vê como a Bíblia é atual, né? Lá naquele século lá passado, já se falava em ansiedade. Imagina no nosso século atual, né? Com telas, com internet, a gente pode acessar a qualquer momento, com as comparações, a gente vê ali uma pessoa muito bem, muito vestida, né? E a gente se compara e a gente quer informações a toda hora, informações rápidas. Lá naquele tempo já tinha ansiedade, o Senhor já falava, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. E hoje o Senhor também fala para nós, né? Como é atual a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos, aquietai os vossos corações, né? O Senhor cuida da nossa pirâmide de necessidades, do comer, do vestir, do beber. Ele tem cuidado. E mesmo assim nós temos ficado ansiosos, né? O Senhor coloca, busquem primeiro e o resto é consequência. Primeiro devemos buscar ao Senhor, colocar aos pés do Senhor. Sim, nós temos que ter ação, ir atrás, né? As coisas não vão cair do céu. Mas o Senhor fala, coloca em primeiro lugar as coisas do Senhor e os demais eles serão acrescentadas. Amém? Você pode se colocar de pé para nós louvarmos ao Senhor juntos? Minha vergonha me sepultou. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu interior, me escondia em ti, Senhor, mas teu perdão me libertou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, nas trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, nas trevas me resgatou. Tua graça eu salvo sou. Teu grande amor me libertou. Eu renasci quando te conheci. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, nas trevas me resgatou. Tu me chamaste e eu voltei a viver. Glorioso dia, das trevas me resgatou. Glória a Deus, aplauda o Senhor que Ele é digno. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Te adoramos, Senhor. Tu és Santo Jesus, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Queremos exaltar e engrandecer o teu nome. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Glórias a ti, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Jesus, queremos ser inundados, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Não há nada
nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva, tua presença. Sim, Senhor, não há nada melhor, Jesus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo tu és, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Sim, tu és bem-vindo, Jesus. Dar encher este lugar é o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Sim, Senhor, tu és bem-vindo neste lugar. Senhor, sinta-se à vontade do nosso meio, Jesus. Queremos engrandecer o teu nome, exaltar-te e dar glória, Senhor Jesus. Elevar o nosso louvor a ti, Senhor. Continua falando conosco através da tua palavra, Jesus. Sim, Senhor, queremos te ouvir uma vez mais, Jesus. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Tomem seus assentos, fiquem à vontade aí. Sentem-se e abram suas Bíblias em Hebreus, no capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos dar continuidade à nossa série de exposição, né, sobre a carta aos Hebreus. O autor termina, né, a primeira parte do capítulo 3, falando sobre o ministério de Moisés. Ele falou que Jesus é maior que os anjos. Depois ele fala que Jesus é maior que o Moisés. Ele fala que o ministério de Jesus é maior do que o ministério de Moisés. E agora ele vai fazer uma exortação à igreja. E para isso ele usa uma figura do Antigo Testamento, que é a peregrinação do povo de Deus no deserto. Vocês estão acompanhando comigo? Amém? Vamos ler o texto a partir do versículo 7. E hoje a gente encerra então o versículo 3. E passando quarta-feira que vem na outra, a gente entra já no capítulo 4. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos.
Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. E quem foram os que rebelaram mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? E quem deixou Deus irado durante 40 anos? Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi o povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. O texto se autoexplica, né, meu irmão? Talvez não precisasse nem de uma exposição, mas a gente vai porque dá para tirar algo daqui, muitos ensinamentos. Mas o autor, então, ele passa da exposição para a exortação. Depois de provar que Jesus é maior que Moisés, que aqueles que duvidaram da promessa de Moisés não entraram no descanso, quanto mais aqueles que duvidam de Cristo, que vivem debaixo da promessa de Cristo, que é muito maior que Moisés e detém uma promessa ainda muito maior do que aquela que Moisés tinha. Moisés tinha um descanso temporário, Jesus promete um descanso eterno. Então, se aqueles que se endureceram diante de Moisés não entraram no descanso, quanto mais aqueles que se endurecem sob o ministério de Cristo, sobre a promessa de Cristo. E aqui a gente pode encontrar várias exortações do autor para a igreja de hoje, para nós cristãos. Essa palavra não está sendo dita para descrente, essa palavra é direcionada para a igreja, tanto que ele usa a analogia do povo de Deus no deserto. Ele não menciona egípcio, somente os hebreus. Vemos então, primeiro, devemos ouvir a voz do Espírito Santo através das Escrituras. Olha o que ele diz no versículo 7. Por isso, o Espírito Santo diz. Ele fala que o Espírito Santo está falando. E o que ele cita? Salmos 95. Davi escreveu Salmos 95, mas em nenhum momento ele cita Davi. Ele reconhece que o que Davi escreveu é a voz do Espírito Santo. Amém? Como é que você faz para ouvir a voz de Deus, então? Lê a Bíblia. Por isso nós devemos apegar o solo à Escritura. Quando a gente fala, porque Deus fala ainda hoje, claro, irmãos, eu creio que Deus fala ainda hoje. E Deus fala primariamente, primordialmente e essencialmente na sua Escritura. O cânon está fechado e a palavra de Deus ela é completa. Deus fala por nós por meio das Escrituras. Eu concordo com João Calvino quando ele diz, no comentário de Hebreus, na página 85, que o que encontramos nos livros dos profetas é a palavra do próprio Deus e não a dos profetas. Quando você lê o Evangelho de João, você não vê a palavra de João, você vê Deus falando. Quando você lê Isaías, você não lê Isaías, você lê Deus falando. Portanto, precisamos nos atentar à voz de Deus. Não é aquele atentar místico, tentando ouvir Deus nas coisas naturais desse mundo, porque Deus está presente em todas as coisas. Mas muitas vezes a gente deixa de lado as Escrituras para tentar ouvir Deus na voz das outras pessoas. Ah, porque Deus falou comigo. Como que Deus falou contigo, meu irmão? Porque fulano de tal profetizou, porque fulano de tal profetizou. E fica buscando no misticismo aquilo que Deus já deixou claro na sua palavra. Deus fala, meu irmão. E tudo tem que ser corroborado, tudo tem que ser confirmado na palavra de Deus. Se não está de acordo com a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. E quando se diz palavra de Deus, palavra falada. Aqui é Deus falando.
Não é um livro somente. Irmão, se isso aqui fosse apenas um livro, ele não seria proibido em vários países. Se aqui fosse apenas um livro qualquer, ele não seria proibido em vários países que tem uma perseguição cristã muito forte. Se fosse apenas um livro, seria apenas um livro, uma história, que não mudaria o rumo da humanidade. Por que ele é proibido? Porque esse aqui é um livro que contém palavras que mudam vidas, que transformam filosofias, cosmovisão de mundo. Você é de um jeito e passa a ser de outro. Você crê numa coisa e passa a crer em outra. Ele entra no coração, ele divide, ele separa o que é certo e o que é errado. Ele faz nós discernirmos aquilo que é de mal em nós. Isso não é somente um livro. Isso é uma pessoa falando. É Deus falando. É o Criador do universo falando. E falando diretamente às suas criaturas, diretamente aos seus filhos, deixando claro a sua vontade, dando direção. Amém? Que Deus continua falando, eu creio, por meio das Escrituras. É o que o autor diz. Portanto, devemos ouvir a voz de Deus. Porque o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz. Salmos 95, o Espírito Santo falando. Deus ainda fala com o seu povo. Segundo, não devemos endurecer o nosso coração. Versículo do 8 ao 11. Acompanha comigo. Não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, os seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos, durante 40 anos, meus irmãos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão em meu descanso. O autor então ele usa o episódio da peregrinação do povo de Deus no deserto, né, para advertir a igreja contra a incredulidade. O povo de Deus andou por 40 anos no deserto. Não era para ser 40, mas foi. E já começaram a andar no deserto por 40, começaram a peregrinação por causa da sua incredulidade. E durante os 40 anos eles romperam, quebraram todos os mandamentos de Deus, todos os dias, voluntariamente, propositalmente, sabendo o que era para fazer, não fizeram. E Deus fala, o coração deles sempre se desvia. Eles decidem não andar no meu caminho, eles escolhem não andar no meu caminho. E Deus, na sua ira, dá um julgamento. Eles nunca vão entrar no meu descanso. A lógica é simples. Se aquele povo se rebelou contra Deus por meio de Moisés e não entrou num descanso que era somente sombra do verdadeiro descanso, quanto mais nós, que não estamos seguindo Moisés, que era a sombra de Cristo, mas o próprio Cristo, que não estamos almejando um descanso temporário, que era Canaã, que era uma sombra da eternidade, quanto mais nós receberemos essa condenação, esse julgamento, essa determinação de que eles não entrarão no meu descanso. Se eles não entraram, por que você acharia que o nosso julgamento seria diferente? Por que você acharia que nós seríamos diferentes? Nós que temos uma revelação muito mais completa, nós que temos Cristo, nós que temos o próprio Deus encarnado, nós que temos a palavra de Deus, nós que temos a sombra e o real, nós que olhamos para as sombras e agora temos uma realidade da qual vislumbrar, nós temos a verdade, nós temos a luz. Por que nós seríamos diferentes? Julgamento muito mais, não preciso, mas conciso, seria sobre nós. E ele fala que vocês se recusam a andar em meus caminhos. Essa determinação de Deus, esse julgamento de Deus, não é arbitrário, não é Deus que decide, não foi porque Deus decidiu isso. Ele diz, vocês decidiram não andar nos meus caminhos, vocês se recusam a não andar nos meus caminhos. O perigo da incredulidade, a gente deve se atentar, meus irmãos, para não endurecer os nossos corações. O endurecimento do coração, ele vem gradativamente, progressivamente. Ninguém nasce com o coração duro, você vai endurecendo. E essa advertência, engraçado, que não é para descrente, é para crente.
é para aqueles que experimentaram das coisas de Deus. No deserto, eles ficaram 40 anos experimentando os milagres de Deus. As suas roupas não envelheciam, seus sapatos não ficavam apertados, a comida não faltou, a água saía da rocha. E foram eles que permitiram que o seu coração fosse progressivamente se endurecendo, por causa das dificuldades que eles iam enfrentando. A relação que tem com nós hoje. Essa palavra é para crente, que está na igreja, que experimenta os milagres, que vê o agir de Deus, que participa dos cuidados de Deus, que louva a Deus, que vive as promessas de Deus, não só de uma forma escatológica, mas já real. É nós que estamos fazendo parte do povo, e mesmo assim, progressivamente, por causa das poucas dificuldades que nós vamos enfrentando, vamos permitindo que os nossos corações vão se endurecendo. Vamos alimentando a incredulidade. Por isso a advertência, meus irmãos. E algumas aplicações podem ser feitas a nós cristãos. Em primeiro lugar, a incredulidade é uma forma de ingratidão. Porque a ingratidão não nasce no coração de quem não é crente. A ingratidão nasce no coração de quem já provou de Deus, experimentou de Deus, viveu Deus, viveu os milagres de Deus, experimentou os cuidados de Deus, presenciou milagres na sua vida e na vida das pessoas que ama, e mesmo assim deixa que o coração se endureça. Isso é uma forma de ingratidão. E eu digo que uma pessoa ingrata é a pior coisa que pode existir. Uma pessoa ingrata, ela se acha superior a todos, porque tudo que alguém faz para uma pessoa ingrata, ela considera que não está fazendo mais que obrigação. Uma pessoa que é grata, ela está sempre se achando devedor de algo. Quando alguém faz para uma pessoa que tem um coração grato, ele se acha devedor daquela ação. Agora, uma pessoa orgulhosa, que não tem gratidão por nada, ele acha que tudo que as pessoas fazem para ele acha que não está fazendo mais do que obrigação. É o típico filho que fala para o pai: eu não pedi para nascer. Apesar de o pai ter feito tudo, dispensa todas as forças da sua vida, todo o seu trabalho, todo o seu esforço para criá-lo, para educá-lo, para mantê-lo com saúde, gastando seu dinheiro com remédio, com alimentação, com estudo, com roupa. Quando ele está grande, quando ele já exauriu as forças do pai, ele diz: eu não pedi para nascer, não fez mais que obrigação. É o típico cristão que olha para Deus: eu não pedi para vir por esse mundo, para passar trabalho, melhor nem tivesse nascido. Se Deus me colocou aqui, Ele que me trata de me sustentar. Ou quando passa alguma dificuldade, ele fala: estou fazendo assim por causa de Deus. Ingrato. O pecado da incredulidade é uma forma de ingratidão. Apesar dos hebreus terem presenciado todas as coisas que Deus fez, eles ainda assim viviam provocando Deus, colocando Deus à prova. A ingratidão não parte dos egípcios, mas parte do próprio povo de Deus. Os egípcios não experimentaram dos cuidados de Deus. Eles viram, mas eles não experimentaram. Eles não sentiram o que os hebreus sentiram. Eles não viveram o que os hebreus viveram. Portanto, a ingratidão não era dos egípcios, mas do povo de Deus. Portanto, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes a gente acha que está blindado da incredulidade, porque experimentamos do agir de Deus, dos cuidados de Deus, estamos na igreja presenciando, louvando, e acha que isso está nos blindando do pecado da incredulidade. E não é verdade. Todos nós estamos sujeitos a isso. E se não ficarmos atentos a isso, a incredulidade ela vem sorrateiramente se alojando nos recônditos do nosso coração. E mesmo se a gente perceber, a gente vai deixando com que o nosso coração se endureça. Quando Jesus saiu das águas do batismo, e a voz de Deus desceu sobre ele e disse: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu amo. E ali ele foi conduzido para ser tentado no deserto. Chegou lá, o diabo tentou colocar dúvidas na cabeça dele. Ele falou: se tu és mesmo filho de Deus,
se tu és isso, se tu és aquilo. O problema da incredulidade, o pecado da incredulidade, sempre nasce, irmãos, com a dúvida. Será que Deus realmente existe? Quando você faz alguma coisa, meu irmão, e você é extremamente bem sucedido em algo, isso já aconteceu com você. Todos nós já falhamos e já fomos bem sucedidos. E quando você conquista algo de verdade, e aquilo dá certo, e você pensa assim, será que foi Deus mesmo? Ou será que foi eu? Porque eu estudei, eu me esforcei, eu paguei o preço, eu abri mão disso, eu abri mão daquilo para poder estar aqui. Será que foi Deus? Porque foram decisões que eu tive, e esses pensamentos vão se alojando na nossa mente. Por isso nós somos advertidos contra a incredulidade, porque nós devemos lutar contra o pecado. Nós temos condições de lutar. Como diz Lutero, eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas posso evitar que ele faça um ninho. Eu não posso evitar que um pensamento venha, mas eu posso evitar que aquele pensamento habite, aloje, fique aqui. Como Jesus lutou contra as armadilhas de Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ele tinha uma palavra na hora para combater aquela dúvida que estava sendo, aquela incerteza que estava querendo ser colocada na mente dele, que o Satanás estava querendo colocar na mente dele. Ele tinha uma palavra no coração. Ele tinha convicção de quem ele era. A incredulidade não habitava nele. Assim como nós também devemos lutar contra isso. O nosso coração não deve ser uma casa para o pecado. Não deve ser uma cama confortável para os pensamentos negativos. Não deve ser uma poltrona na qual o pecado senta e ali encontra descanso. Mas a nossa mente deve ser algo desconfortável para o pecado. Algo em que ele não queira habitar. Você já chegou em algum lugar desconfortável? Você chega, principalmente quando está com a mulher, e a mulher chega, vamos embora. Vamos embora. Ela está desconfortável. Às vezes você leva a sua esposa na casa de um amigo, já aconteceu com vocês, visitar um amigo, mas ela não conhece, chega lá e fala, vamos embora. Ela está desconfortável. É quando você vai levar, eu não sou assim, mas tem muitos maridos que vão no shopping, e chega lá, a mulher está lá, eu uso essa analogia, porque isso não acontece comigo. Mas a mulher está lá tranquilamente passeando e ele está lá desconfortável, querendo ir embora. Está desconfortável. A nossa mente tem que ser um lugar desconfortável para o pecado. Para que ele queira. Agora você já chegou num lugar, quando você chega em casa, você senta no seu sofá, eu sou capaz de ficar 3 horas a fio sentado, meu. Quando eu chego do trabalho, eu sento na cadeira de praia lá atrás da minha casa, eu posso ficar até na hora de dormir ali sentado, confortavelmente. O mundo ao meu redor parece que não existe. Elas falam, acontece. Quando eu vejo já deu 9 horas, sim, está na hora de levantar. Então a nossa mente não pode ser um lugar confortável para o pecado. E nós devemos lutar contra isso. Em segundo lugar, por que nós devemos lutar contra a incredulidade, meu irmão? Contra o pecado? Porque a incredulidade, ela nos afasta de Deus. Porque ela vai fazer com que você duvide das promessas. Ela vai fazer que você duvide do agir de Deus. Ela vai fazer com que você olhe para você mesmo e comece a pensar que você é dono das suas ações. Que você é responsável pelo seu sucesso. Que você é responsável pelas suas conquistas. E que Deus não tem nada a ver com isso. Porque você deixou de crer. Você deixou de acreditar. Isso vai fazer com que você se afaste de Deus. Isso vai fazer com que você comece a tomar caminhos que te levem para longe dos cuidados de Deus. E as consequências podem ser catastróficas. Você pode experimentar coisas que você nunca experimentou, por estar andando em caminhos que não são os caminhos que Deus preparou para você andar. Portanto, há o Espírito Santo que habita em nós, e Ele diz que Ele é maior do que aquele que habita no mundo. Então há uma força dentro de nós que nos foi dada voluntariamente por Deus, para que a gente possa combater essa força que habita no mundo. Essa força que vem trazer para nós o sentimento de que Deus não existe, de que você é dono das suas ações, de que você é dono da sua própria vida, de que as suas conquistas são resultado do seu próprio esforço, e que Deus não tem nada a ver com isso. Por isso eu sou contra a teologia da prosperidade,
e do egocentrismo que exalta o homem a um patamar que ele nunca deveria estar. Porque faz com que ele acredite nele mais do que ele deveria. Não é errado acreditar em si, meu irmão. Não é errado acreditar que você é capaz, que você é bom, que você tem condições. O errado é colocar você num nível que você nunca deveria estar, ou que você nunca vai estar. Uma mentira contada na sua mente, que você acredita, mas não existe. Você nunca vai ser dono das suas ações, você nunca vai ser dono do seu sucesso. Tudo que você faz, Deus está por trás disso tudo. E existem dois tipos de bênçãos nesse mundo, e eu acredito piamente nisso. Existem as bênçãos que vêm de Deus, e existem as bênçãos que vêm do diabo. Muitas coisas que você recebeu não foi Deus que deu, mas foi o diabo que deu. Quando Jesus estava no deserto, o diabo ofereceu o mundo inteiro para ele. Mas ele soube discernir que aquela bênção não era de Deus. Muitas pessoas estão ganhando dinheiro, estão prosperando financeiramente, no lado profissional, achando que Deus está abençoando. E são bênçãos que te afastam de Deus. Não é porque você endurece o seu coração, não é porque você vive uma vida de pecado, que necessariamente você vai viver uma vida de misérias. Ele é o Senhor desse século, Ele pode te dar o que Ele quiser. O que Ele não quer que você tenha uma vida de pobreza. Ele quer que você ande nos caminhos que Deus não preparou para ti. Ele quer que você ande nos caminhos dEle. Então, meu irmão, a gente deve ficar atento, ouvir a voz de Deus, como diz o autor, e ficar atento ao comportamento do nosso coração, porque o pecado ele se aloja sorrateiramente, devagarzinho, ele vem rastejando, sem que ninguém perceba, e ele vem como um pensamento pequeno, e aquilo ali vai se alojando, e você vai alimentando aquele pensamento. Você tem que ter discernimento, para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Mas como que você vai ter esse discernimento, se a palavra de Deus não habitar ricamente em vós, como em Cristo, no deserto? Toda seta lançada, tudo que Satanás falava, a palavra habitava tão ricamente nele, que ele respondia, era a palavra que estava defendendo ele das investidas de Satanás. O que está nos protegendo das investidas que Satanás tem feito contra a nossa vida todos os dias? Contra esses jovens, contra a minha filha, contra o Isaac, quem é mais jovem aqui da idade, Felipe, e esses jovens que estão aí, as afrontas que vocês estão recebendo nas escolas, nos lugares que vocês frequentam, quem está protegendo de vocês dessas investidas? Porque Satanás, ele está presente lá, ao derredor, como foi pregado aqui, tentando tragar. Não está tentando tirar os seus bens, não está tentando tirar o seu dinheiro, está tentando tragar a sua vida, te extrair de Deus, arrancar você do caminho que Deus preparou para que você caminhasse antes de você nascer, te entregar a uma vida para a qual você não foi feito para viver, que apesar de você ter dinheiro e riquezas, talvez seja uma vida frustrada. Cuidado com aquilo que você está recebendo, porque isso pode te levar ao terceiro ponto, que você pode se render à incredulidade. Por isso nós devemos resistir e não nos render ao pecado da incredulidade. Olha o que ele diz no versículo 12 ao 14. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembre-se do que foi dito. É muito interessante isso aqui, porque ele fala que nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não se torne um coração perverso, incrédulo e se desvie de Deus. Os cuidados, meu irmão, para manter o nosso coração puro nos caminhos de Deus é nosso. Ele está falando, nós somos responsáveis pelo nosso coração, somos responsáveis pelo alimento que nós damos para ele.
Porque quando o nosso coração começa a se desviar, Senhor, dos caminhos do Senhor, quando o pecado da incredulidade começa a habitar o nosso coração, é porque ele já está se fortalecendo por causa do alimento que nós estamos dando. O que você está ouvindo? O que você está lendo? As conversas que você está tendo? Os meios que você está frequentando? Tudo isso são alimentos que alimentam ou o pecado ou a sua fé. O que é que você acha que a gente vem fazer aqui na igreja? Ser salvo? Eu não acredito que a salvação veio por meio de uma frequência na igreja. Eu não acredito que Deus nos salva porque a gente está na igreja. Sabe por quê? Porque se a minha salvação dependesse de eu estar na igreja, meu irmão, eu nunca seria salvo. Porque quando eu botei os pés aqui, Cristo me alcançou primeiro. Se Ele não fosse me buscar lá, eu nunca teria vindo para cá. A salvação tem que vir antes. Se dependesse, se Deus estivesse aqui dentro, esperando eu chegar aqui para tocar o meu coração, nunca aconteceria. Eu nunca viria. Ele teve que sair. Teve que me buscar lá no pecado. Lá no lamaçal. Uma vida de trevas, como a própria Escritura diz, que nós, longe de Deus, vivemos. E lá, Ele abriu os meus olhos. Lá Ele me resgatou da morte. Lá Ele me trouxe para a vida. O que nós fazemos aqui é nos fortalecer. É fazer o que Ele está falando, alimentar o nosso coração com as coisas que fortalecem a nossa fé. Mas não, eu não vou na igreja, eu vou uma vez só por mês, eu vou só porque não faz diferença nenhuma. O problema não é você não estar aqui, meu irmão. O problema é que quando você não está aqui, aonde você está? Ninguém deixa de vir na igreja, meus irmãos, experiência própria, e vocês vão concordar comigo, ninguém deixa de vir na igreja para ficar lendo a Bíblia domingo à noite. Se a gente não vem na igreja é porque a gente vai ver um jogo, a gente vai ver televisão, a gente vai sair para tomar um sorvete, ou a gente vai no shopping. Com certeza ninguém deixa de vir na igreja para ficar em casa lendo a Bíblia. Eu não vou na igreja porque hoje o pregador eu não gosto, então eu vou pegar e vou fazer um estudo muito profundo aqui em casa e eu mesmo vou me alimentar. Isso não acontece, meu irmão. O problema não é não estar aqui, é aonde nós estamos enquanto a gente não está aqui. Porque se você está aqui, com certeza as experiências, as amizades, os louvores, a palavra, isso vai estar alimentando a sua fé. E quando você não está aqui, o que você assiste, o que você ouve, as suas amizades provavelmente vão estar alimentando a incredulidade. Vão estar construindo na sua alma a cadeira do papai para o pecado da incredulidade chegar e se assentar confortavelmente. E depois que ele se alojar, meu irmão, dificilmente você consegue mandar embora. É como um amigo folgado ou um parente folgado. Se você deixar ele se alojar na sua casa, para mandar embora não é fácil. Quando você acostuma com alguma coisa, meu irmão, até o pecado, se você acostuma com ele, vai ser dolorido se desfazer dele. Então fiquem atentos para os pensamentos que habitam a sua mente, para aquilo que está entrando no seu coração. Cuidado. É o que o autor está nos alertando, porque se o povo de Deus sofreu consequências catastróficas, imagina nós. Se o povo de Deus, que recebeu uma promessa inferior à nossa, todos eles morreram no deserto, imagina a gente, que temos uma promessa muito maior. Se o povo de Deus, que seguia Moisés, que era somente uma sombra de Cristo, morreram todos no deserto e não experimentaram o descanso, imagina nós, que seguimos a Cristo, o próprio Deus encarnado. Se o povo de Deus, que aqueles que seguiam Moisés, que não fez nenhum sacrifício por eles, morreram porque duvidaram, e imagina nós que seguimos aquele que deu a própria vida por nós. Então devemos ter cuidado com aquilo que entra no nosso coração. Por isso, devemos lutar contra esses pensamentos, lutar contra o pecado da incredulidade. Ele é a fonte de todos os males. Porque se você deixa de acreditar, meu irmão, o inferno é o limite. Depois que você não acredita mais em Deus, tudo é possível. Depois que você acredita que Deus não age, que Deus não existe, que Deus não faz, que Deus não consegue, o inferno é o limite. Você vai fazer todas as coisas sem nenhum pingo de peso na consciência. Então tomemos cuidado. E ele segue adiante, ele fala assim, advirtam-se uns aos outros todos os dias,
Primeiro, advirtam-se uns aos outros. Não é só ficar atento ao nosso pecado, é ficar atento ao pecado do irmão. Aquele negócio, cuida da tua vida, não cuida da vida do outro, não serve para crente, meus irmãos. Não serve para crente. O que ele está falando é que nós devemos advertir uns aos outros. Sabe por quê? Porque o pecado, ele é tão sorrateiro, ele é tão cuidadoso, ele é tão, como é que eu vou dizer? Ardiloso, melindroso. Ele chega com tanto cuidado, tão devagar, e ele vai se alojando tão cuidadosamente no nosso coração, que às vezes a gente nem percebe. E é nessas situações que a gente precisa que alguém do lado venha e diga: irmão, estou notando isso. Estou notando que o irmão está meio que desviando do que o irmão era. O irmão não era assim. O irmão está usando um linguajar que o irmão nunca usou. O irmão está fazendo coisas que eu nunca vi o irmão fazer. O irmão está vindo na igreja tão pouco, né? Como a Josi falou para mim, né? E eu agradeci ela. O Luciano falou para mim não agradecer, mas eu agradeci. Eu faltei os 2 sábados do curso final de ano. Ela só faltou me bater de cinta ali na frente. O que é que tu estás pensando? O que é que tu estás pensando? Eu sei, irmão, eu tinha um compromisso. Mas é isso. Notou o cuidado. Teve um outro irmão também que mandou uma mensagem para mim e falou: irmão, notei que não estava no culto. Esse cuidado, irmão, de termos uns com os outros. Não é pegação de pé, não, é ficar atento. Porque às vezes, quando alguém fala isso, tu percebe realmente. Eu não estava percebendo. Uma vez eu comentei com a minha esposa, aconteceu umas coisas lá em casa e a gente estava, ela andava meio cansada, eu também. Aí foi assim, foi uns acontecimentos que aconteceram consecutivamente que a gente nem notou. Um dia minha filha chegou lá e tinha um compromisso e convidou a gente para fazer, daí a gente foi. Aí no outro, aconteceu alguma coisa lá que a gente teve que sair, sem a gente perceber, a gente conversou, fazia 1 mês que nós não vinha na igreja. Sabia que faz 1 mês, esse é o 4º domingo, se nós não for hoje é o 4º domingo que a gente não vai na igreja. Ela disse: não, ela ainda duvidou, não pode fazer as contas. Domingo retrasado foi, a gente foi lá com a Isadora, domingo passado, lembra? A gente foi lá fazer isso, ele disse: é mesmo. A gente não percebe, meu irmão. Se alguém não chegar e falar para a gente, precisamos uns aos outros. O autor está falando: advirtam-se uns aos outros. E olha só, é todos os dias. É ficar atento ao nosso próprio pecado, para ficarmos atentos aos nossos comportamentos, para que o pecado não se aloje, mas também ficar atento ao irmão do lado. E não é aleatoriamente, é todos os dias. A gente ficar atento. Se você sentiu de mandar uma mensagem para o irmão, manda uma mensagem para ele. Porque às vezes ele teve um pensamento negativo naquele dia. Você nunca vai saber, meu irmão. Você nunca vai saber se você não tentar. De repente a pessoa teve um pensamento negativo aquele dia, está passando por um momento de dificuldade. E precisa que alguém lembre ele de que Deus existe, de que Deus está no cuidado das coisas, de que Deus está ali, está atentando. Esses últimos tempos aí, eu recebi uma mensagem de um colega meu, semana retrasada, eu até compartilhei com eles, sobre um videozinho lá, que bem simples assim, um vídeo nada a ver. Trazia uma mensagem bem simples, mas que aquilo tocou profundamente no meu coração. Me fez lembrar de que minha vida não está largada no mundo. Tem um Deus que cuida dela. Tem um Deus que está dando direção. Apesar de que o mundo me mostra o contrário, mas as Escrituras me mostram outra verdade. Que eu estou sendo cuidado. Que as dificuldades que eu enfrento, não é porque a minha vida fugiu ao controle de Deus. Está tudo ali. Isso faz a diferença na vida da gente. Advertir uns aos outros. E ele fala, enquanto ainda é hoje. Ele fala de urgência. Não é você assim, eu tive vontade de falar com o irmão, mas vou deixar para o mês que vem. Você nunca sabe o que é que pode acontecer amanhã. Eu vou sair daqui agora, meu irmão. Na verdade, eu nem desça desse púlpito, talvez. Talvez eu possa ser recolhido para a glória agora. E glória a Deus, se Deus quisesse que eu morresse pregando. Eu já vi isso aí na internet, eu não sei se é verdade, mas bom se fosse, você não sabe. Se você vai pegar o carro aqui, virar a esquina e bater o carro. Você não sabe se você vai chegar a sair daqui e dar um problema no seu coração e você ir para o médico e não voltar mais. Você nunca sabe quando é a última vez que você está falando com alguém. Por isso,
olhem um para o outro com todo cuidado, com todo carinho, cuidem-se um dos outros e com urgência. Se você viu a necessidade, que seja hoje, que seja agora, não pode ser amanhã, para que não aconteça de algum de nós partir com esse pecado no nosso coração, para que haja tempo de arrependimento, para que haja tempo de mudança. Porque se nos tornaremos participantes de Cristo, versículo 14, se de fato mantivermos firmes até o fim. O negócio não é como começa, mas como termina, né? Já ouviram essa frase? Porque ele fala assim, ó, se permanecermos firmes até o fim, a confiança que nele depositamos no início. É muito importante nós iniciarmos uma caminhada com Cristo. É importantíssimo você dar início a esse processo. Mas ele de nada vale se você não terminar com Cristo. Ele fala assim, nós vamos nos tornar participantes de Cristo, não porque a gente depositou a nossa confiança nele lá no início, mas se a gente se mantivermos até o fim. É a nossa confiança, a nossa fé sendo trabalhada dia após dia, se manter firme, não deixar com que esse pecado venha a nos esfriar. E ele continua, hoje se ouvirem sua voz, não endureçam o coração como no dia da rebelião. Deixa eu me localizar aqui, meu irmão. A gente foi até o versículo 14, né? Aí no 15, lembre-se do que foi dito, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião. Porque isso leva ao quarto passo, que desse pecado nascem outros graves pecados contra Deus. Olha o que diz no versículo 15 ao 16. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Quem foram que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? Quem que se rebelou, meu irmão? Foi os egípcios? Não foram aqueles que experimentaram o milagre, a libertação? Não foi aqueles que foram extraídos do cativeiro e conduzidos para a terra prometida? Não foram eles que se rebelaram? Não foram eles que receberam a palavra de Deus? Não foram eles que viram os milagres, as maravilhas lá no Egito? Não foi eles que viram todos os milagres que Deus fez por meio de Moisés? Não foi eles que viram o anjo da morte levar todos os primogênitos? Não foi eles que viram tudo isso? Foram eles. E foram eles que se rebelaram. Não foram os egípcios, não foram os descrentes, foram os crentes. Essa advertência é para nós. E ele continua, e quem deixou Deus irado durante 40 anos? Quem foi? Não foi o povo que pecou, cujos os corpos ficaram no deserto? Quem foi o povo que pecou? O Egito não pecou contra Deus, pecou. Mas o pecado que foi castigado pela privação do descanso foi o povo de Deus. O Egito não tinha promessa nenhuma de Deus. Quem tinha promessa eram os hebreus. Quem tinha promessa era o povo de Deus. E quem a Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso? Foi para os egípcios? Não foi. Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Vemos, portanto, irmãos, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. Irmãos, a regra é simples, a lógica é clara. Ele está falando que todos os castigos foram dados para aqueles, para quem Deus prometeu. Deus prometeu todas as coisas. Não foi eles que viram os milagres? E não foram eles que se rebelaram? Não foi eles que provocaram a ira de Deus? Não foi o povo de Deus que provocou a ira de Deus? E por que eles não entraram? E para quem que Deus falou, por causa de vocês, vocês não vão entrar na terra prometida? Não foi para o povo de Deus? Agora, por que eles não entraram? Foi por causa de uma decisão arbitrária de Deus? Foi porque Deus decidiu que eles não iam entrar? Foi por causa da incredulidade. A incredulidade ocasionou a ira contra Deus. A incredulidade ocasionou... Me perdi um pouquinho. A desobediência contra Deus. A incredulidade ocasionou a revolta contra Deus. Então, nós devemos tomar cuidado, porque nós temos uma promessa. E eu falo de uma promessa muito maior do que essas promessas
passageiras, de bens e vitórias, e empregos e dinheiros, uma promessa que vai nos conduzir à eternidade, ao verdadeiro descanso. Aquele descanso não era um descanso definitivo, porque a própria carta fala que há um descanso definitivo ainda, e esse descanso ainda está por vir, e nós estamos na nossa peregrinação, e se eles foram privados, nós também seremos. Devemos permanecer firmes para que o pecado da incredulidade, a falta de fé, a falta de crença em Deus não nos prive dessa herança. Então, meus irmãos, a gente deve perceber que o capítulo 3 de Hebreus começa com a fidelidade de Cristo e termina com a infidelidade de Israel. Que não seja assim com a gente também. A nossa vida com Cristo começou com a fidelidade dele, quando ele foi nos buscar na nossa vida de pecado. Que não termine com a nossa incredulidade, com a nossa ingratidão, com a nossa rebelião, provocando a ira de Deus. E que a gente venha a perder a promessa que ele nos fez, não por causa da infidelidade dele, mas por causa da incredulidade do nosso coração. Devemos estar atentos a isso. Que não seja assim conosco. Vamos orar, meus irmãos? Vamos colocar de pé. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer por essa palavra, Senhor, te agradecer por essa igreja, te agradecer por todos os teus filhos que estão aqui hoje. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me deu de estar aqui ministrando para a tua igreja. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua voz, Senhor, por meio da tua palavra, por meio das tuas escrituras. Obrigado porque o Senhor fez com que ela permanecesse viva, Senhor, até os nossos dias. E nos deu a conhecer a tua palavra, a tua vontade, Senhor, o teu próprio caráter. E eu te peço, Senhor, em meu nome, em nome de toda essa congregação, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que não permita que o nosso coração se endureça. E que não, Senhor, o Senhor não nos deixe provocar-te a ira com ídolos e falsos deuses. Guarda-nos, Senhor, na fé que há em Jesus Cristo. Amém. Amém? Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Mas se nós o negarmos, Ele também nos negará. Só podemos agradar a Deus através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que nós fizemos sem fé, sem um coração grato a Deus, é pecado, sabia? Mas sempre que nós fizermos com um coração cheio de gratidão e fé, nós estaremos agradando aquele que vai permanecer fiel, se nós também, apesar da nossa infidelidade, mas que nós não venhamos desagradá-lo, para que possamos viver todas as promessas que Ele tem para essa vida e também para o futuro glorioso que Ele tem preparado para nós. Amém? Se Deus será contra nós, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vencemos em Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês.